Oi, meu nome é Caísa Tibúrcio, eu sou atriz e palhaça e estou doutoranda na UNB, Universidade de Brasília, sob orientação do professor Marcos Mota. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre que pé que está a minha pesquisa e compartilhar com vocês as minhas hipóteses e ideias, tá bom? Meu estudo é na palhaçaria musical, então eu foco em duas figuras mais significativas, né, que são os excêntricos musicais e os palhaços cantores, sendo que esse último é uma espécie de desdobramento dos excêntricos musicais, umas figuras mais de origem europeia, né, e no Brasil o excêntrico musical foi se desenvolvendo, apesar de ter existido alguns excêntricos musicais muito importantes, foi desenvolvendo também a figura do palhaço cantor, uma figura mais da América Latina, mais brasileira, que misturava um pouco essa figura do ator com o cantor, com o tocador de violão, instrumentista. E aí eu procuro entender como que se dava a comicidade musical nessas figuras a partir do final do século XIX. Né? E aí eu trago para a pesquisa a figura da Chiquinha Gonzaga, uma mulher com uma vida e obra muito polêmica e ainda com muitas lacunas, com muitos aspectos que não foram estudados, inclusive obras que não foram reeditadas, obras inéditas, né? Inéditas assim, que só foram feitas na época que ela escreveu, muitas peças para teatro, muitas músicas para teatro. E a Chiquinha Gonzaga foi considerada uma grande machicheira, né? Que trabalhou bastante com machixe, que está aí na origem dos gêneros, do choro e dos gêneros da música brasileira, que no final do século XIX estava começando esse processo de engendramento da música popular brasileira. E a minha hipótese, então, é que a Chiquinha Gonzaga, trazendo o machixe, que não era só uma música, era um acontecimento, porque era dança também, envolvia também textos super políticos, satíricos. Enfim, como a Chiquinha Gonzaga, a importância que ela teve na consolidação desse gênero do machixe. Ela usou esse gênero em diversas obras para teatro, músicas muito famosas como Corta Jaca, né, que teve entrada em vários episódios super polêmicos e tudo. E ela, qual foi a importância que a Chiquinha trouxe com o machixe na repercussão da comicidade musical brasileira e a importância dos palhaços cantores dentro desse contexto. Bom, Chiquinha Gonzaga era uma mulher muito à frente do tempo dela, que tem uma vida e obra super polêmica e muito importante para a cultura brasileira, né? Ela é uma mulher que foi embranquecida historicamente, poucos anos que entende-se a Chiquinha Gonzaga como uma mulher negra, e que ela optou, porque ela teve condições, né? Ela recebeu uma educação de sinhazinha, né, do final do século XIX, então ela estudou muito a música erudita, era uma grande instrumentista, mas optou mesmo por trabalhar com a cultura brasileira e com todas as influências, né, da cultura negra na sua obra. Então, o desejo de fazer essa pesquisa começou por uma curiosidade minha, de sempre achar, por exemplo, o choro, o machixe, músicas muito engraçadas, né? Muitas vezes músicas instrumentais e que de repente não tinham letra, mas que o tema, que a musicalidade sugeria comicidade. E me deu curiosidade de entender por que isso acontecia, por que me dava essa impressão, né? Por que dava ideias de cenas, essa musicalidade. Então, aí fui investigar a música da Chiquinha Gonzaga, fui investigar o choro no final do século XIX, a origem desse gênero, a relação, o que acontecia historicamente nesse período, né, de uma insurgência de muitos movimentos populares, né, e o Brasil deixando de ser um país dividido só em muitos ricos e muitos pobres, apesar de quem hoje ainda não é, mas era muito mais, né, um Brasil ainda império, então começou a ter uma estratificação social muito grande, depois da abolição, né, então, estruturalmente a cidade estava se movendo muito. Então, isso também foi refletindo numa cultura diferente, que foi trazendo essa cultura, né, que o José Ramos Tinhorão fala de música popular brasileira, né, apesar de muitas controvérsias aí. Mas então, estudando esse ambiente, fui entendendo o que acontecia nesse período, entendendo essa comicidade musical, né. Então, a Edinha Diniz, que é uma importante biógrafa da Chiquinha Gonzaga, conta que o machixe, na época da sua ascensão, foi uma música que trazia comicidade para o movimento, trazia comicidade para a fala, porque era uma forma
dos negros, uma forma brasileira de se tocar a música europeia, mais especificamente a polca, que era a música de dançar da época, né? Então era essa forma abrasileirada de fazer música que estava se firmando, se fortalecendo no período. E aí, e aí ela falava nesses registros históricos, sempre conta que tinha nos jornais, né? Mostra que tinha decaídas, eles chamavam das decaídas na música, que era o swing, né? Que a gente pode dizer hoje em dia, que era a forma swingada de se tocar, que era como se fosse decaídas. Então, isso musicalmente é muito interessante, porque por que uma música instrumental é engraçada? Né? Por que ela traz comicidade? Por que uma música ser relacionada com a música negra é engraçada? Por que o movimento é engraçado? Tudo isso traz muitas questões, né, interessantes de serem estudadas e entendidas, né, para a consolidação dessa comicidade musical. E aí eu fui tentar entender um pouco da estrutura musical do maxixe, né, que é uma música com muita síncope, né, uma música sincopada, que é um ritmo de matriz africana, né, e que veio compor o maxixe. Eu fiquei pensando como, então, de repente, usar teorias de humor, né, teorias de humor como, por exemplo, a incongruência, né? Que é quando alguma coisa inesperada acontece, uma pessoa vem andando e você não tem nenhum risco, ela escorrega e cai, não tem nenhum risco, aquilo é engraçado, né? As gagas e tal. Então, como que a incongruência podia ser levada de repente para a musicalidade, né? Entendendo que a música, que o padrão que se entendia como musical era a música europeia, né? Da polca, que era uma música de colcheias, né? E a síncope vem justamente quebrando essa estrutura, trazendo essas decaídas, essas incongruências, né? Então, fico buscando essas relações para entender essa comicidade musical e qual é a importância dos palhaços cantores nesse contexto, que foram músicos, né, e palhaços importantes para a divulgação, para a disseminação e também que contribuíram para a consolidação desse gênero, né? Principalmente nas modinhas, nos lundus e no maxixe. Agora, na época também tinha essa dificuldade de classificação dos gêneros, né? Então, você vê, às vezes, um lundu sendo classificado de maxixe. Maxixe muitas vezes era chamado de polca, né? Ou de tango também, tango brasileiro, porque a palavra maxixe era uma, como se fosse para dizer que era uma coisa de ralé. Mas então, todo esse ambiente, essa musicalidade, esse período histórico, as referências dos palhaços cantores e dos excêntricos musicais. A ideia é que essa pesquisa sirva de inspiração, né, estofo teórico mesmo, para a criação de um espetáculo de palhaçaria musical. Então, a minha pesquisa também se desenvolve dentro do campo de processos criativos, né, e análise de processo criativo e tal. Então, para isso, eu estou trabalhando desde 2018 na criação de uma bicicleta, que é um aparelho musical cênico, uma bicicleta antiga que se desdobra em vários instrumentos. Então, esse é um caminho muito explorado pelos excêntricos musicais, né, na exploração de objeto inusitado, cotidiano, para fazer música. Então, aí esse é o último modelo que ficou, agora eu estou reconstruindo. E ela tem uma marimba nas rodas e que a ideia é brincar um pouco com isso. Então é assim, é o jeito que ela tá agora, mais ou menos, porque já tô numa outra etapa de reelaboração. Esses canos aí, ó, eles se soltam com aquela fivela e aí com isso dá para fazer as marimbas. Mas aí eu já tô querendo fazer nessa roda de trás aí um outro instrumento e fazer ela com duas rodas atrás, assim, pela dificuldade que eu tô tendo mesmo de andar, assim. Mas e a ideia também é fazer agora com outro material, né? Eu fiz de ferro aí, enfim, na forma como eu fui conseguindo para soldar e tal, e agora estou contratando uma pessoa que está me ajudando, que trabalha com bicicleta mesmo, para colocar pneu, enfim, adaptar ela, para ficar inclusive mais anatômica assim para mim.
Bom, é isso, gente. Agradeço aí a escuta. Espero poder trocar com vocês em breve e receber sugestões e compartilhar ideias. Obrigada.